Me conta um pouco essa história da migração de Tenente Portela. Esse processo ele se dá em dois momentos, o que se caracteriza por, no Brasil moderno, ser o maior processo migratório. É o acontecido de Tenente Portela para o Mato Grosso e o Pará, em alguns momentos. Nos anos 70, um pastor luterano, aqui de Tenente Portela, o pastor Norberto Schwantes, com informações do governo federal a respeito de terras e da possibilidade de colonização, organizou grupos de portelenses, de Miraguaí, que já município, e de municípios que hoje se desmembraram de Tenente Portela, a exemplo de Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Derrubadas, para realizar esse processo de colonização, então no Mato Grosso e no Pará. No primeiro momento foi uma leva de agricultores, famílias, para a formação da Copercana, Canarana, na parte de cima do Mato Grosso. A partir deste processo de migração... Isso foi em 1970, por aí. 70, no início de 70. Depois aconteceu outro processo, mas primeiro falaremos desse Acanarana, Água Boa Canarana. Onde foi as forças, o que alguns caracterizam do município, as forças vivas do município. Eram empreendedores, eram pessoas que ou comercializaram suas propriedades aqui no nosso município e região, e com este valor de posse, sua mão de obra e seu empreendedorismo foram desbravar e colonizar, exatamente. Para isso lá se formou a Copercana, cooperativa, Canarana, e esses agricultores, essas famílias foram em talvez mais de 100 coletivos, 100 ônibus de avião, e a partir daí eram sempre abastecidos, por um certo período. E hoje a comunidade diz o seguinte, o quão isso foi positivo ou negativo para a nossa cidade e município. Muitos dizem que esse processo do pastor Norberto é um processo fantástico, claro, a colonização, e outros não falam tão assim favoravelmente porque teria alijado o município de pessoas empreendedoras, em pessoas com posses, que na época, vejam, eram 40 mil habitantes. Hoje Tenente Portela tem 14 mil, mais 2 ou 3 desses outros 3 municípios. Então hoje talvez a nossa população micro-regional seja de 20, 25 mil. Naquela época era 40 mil. Mas na sua opinião, foi bom ou foi ruim para Portela? Para o Mato Grosso, consideravelmente muito bom. Ao Pará, extremamente bom. Mas realmente a Tenente Portela, se nós formos ver, e eu entendo assim, pessoalmente, a minha posição agora, Kleber falando, de que talvez seríamos hoje outra realidade, com toda essa comunidade. O interior do nosso município, ele foi muito conquistado para essas mudanças geográficas. Então hoje a questão da continuidade da sucessão rural do jovem, permanência, porque não tem, existiam N pessoas no interior e hoje assim, exemplo também de outras cidades, mas eu falo especificamente de Portela porque favoreceu com isso a esse êxodo das pessoas para o centro do país. Pois é, esse trabalho acabou levando não só esses empreendedores que tinham um pouco mais de dinheiro, mais abastados, mas também levou pequenos produtores rurais, colonos mesmo, que tinham poucos metros de terra, a colonos que também não tinham terra. Então realmente houve uma migração muito forte. Sim, muito forte no campo. Sim. Tirou a força produtiva do campo, foi levado daqui. Muito forte, uma escala assim muito grande. E num segundo momento, estão dando certo esse projeto Canarana, o governo federal, algum tempo depois, enfim, emitiu um novo projeto para canalizar a parte norte do Canarana, acima de Sorriso, Sinop, Terra Nova do Norte. E aí tem, logo acima de Terra Nova, o município ficou lá, com algumas situações. Por quê? Quem foi desta segunda vez? Esta segunda vez foi o que você fala, era o pequeno agricultor, era o agricultor sem terra, que aqui também, então, como existia uma população numerosa,
A questão da terra aqui também não estava muito bem esclarecida. Existiam muitos sem terras já naquela época. Eram famílias que iam casando, se desmembrando, e daqui a pouco era pequena a porção de terra e já não conseguia dar essa melhor qualidade de vida para a família. Então, e aí eles foram se movimentando. E aqui foram os poceiros para dentro da terra indígena do Guarita, uma terra indígena já demarcada, né? E foi formando-se um grupo considerável, a exemplo de outras cidades aqui também da região que foram se organizando, os chamados na época, os pequenos agricultores mesmo e os sem terras. Associados a isso, lá no Parque de Esteio já existia uma grande concentração, um acampamento. Então aí o pastor Norberto Schwantz, mais uma vez, um cidadão assim visionário para a época de uma mentalidade muito aberta. Ele esteve na Europa, na Alemanha por várias vezes, aqui fundou em Tenente Portela a Rádio Municipal, que nós completamos agora uns dias, 44, vamos para 44 anos de história da Rádio Municipal, que foi fundamental nesse papel, porque era quem chamava o ouvinte lá, só temos oportunidade, terras, enfim. E ele, pastor Norberto, fez com uma equipe esse segundo projeto que o governo federal sinalizou possível, que era formar frações de terra dentro de Terra Nova, agrovilas, onde acima inclusive de Terra Nova foi fracionado em 200 de frente e 5.000 de fundos, nos dois lados rios, e a estrada passava em cima, como se fosse uma espinha dorsal. Então assim, isso dá 5 mil hectares. 10 mil porque 200 vezes 5 mil, dá 10 mil hectares, então dá 10 hectares. A parte de baixo ficava refém de floresta, né, em função do cinturão verde, e a parte de cima os agricultores foram naquela época com muito trabalho braçal, destocando, desmatando e fazendo lavoura e fazendo gado, o que depois esse pessoal lá em cima, inclusive, muitos voltaram, porque as condições eram muito diferentes da primeira colonização do Canarana. E esta, segundo a gente tem informações, o governo federal depois não mais continuou com este projeto, e aí o pastor Norberto teve que abastecer essas inúmeras famílias com recursos positivos da Copercana. Então, fazia-se o balanço, tirava o positivo, comprava comida, insumos e mandava para esse pessoal. Então, isso foi algum tempo e depois ele teve que, infelizmente, findar esse apoio. E a parte do Pará, participação do pastor? Também, quando ele fez as duas colonizações, ele, além dessas pessoas, ele foi até Altamira, porque era um outro projeto do governo federal. Mas também lá, também com algumas ressalvas depois do governo federal, e alguns deram certo, outros nem tanto, e muitos também, particularmente, por ser ou não empreendedores. Bom, pelo que eu estou entendendo, o pastor Norberto ele fundou uma cooperativa a pedido do governo. No primeiro momento. No primeiro momento. Que é Canarana e Água Boa. Certo, para levar os agricultores daqui. E levou vários e tal. Na sua opinião, e claro, depois ele continuou nessa área, como ele era um pastor, certamente ele tinha interesse também em aumentar o rebanho dele. Com certeza. Aí depois ele trocou a sua residência para Canarana e depois para Terra Nova. Foi junto. Ele foi geograficamente junto. Depois lá ele se elegeu deputado federal, inclusive o Mato Grosso hoje faz uma distinção muito especial. Ele oferece uma comenda, deputado Norberto Schwantz, ao cidadão matogrossense ou imigrante que esteja lá, que tenha durante o ano relevantes serviços prestados para o desenvolvimento. Então, veja a importância de Norberto para o Mato Grosso. Mas na sua opinião pessoal, esse pastor foi um herói ou ele chegou a, digamos assim, ganhar bastante dinheiro com esse processo, atendendo a interesses mais dele do que da sociedade, ou realmente ele era um pastor, um líder preocupado com a melhoria de vida das pessoas? Não, olha, sem sombra de dúvida. Foi um herói. Os recursos não foram em benefício próprio, foram sempre no benefício da comunidade. Ele, claro, em residências, em comunidade de translado, aviões que ele comprou para operacionalizar este processo, nunca para benefício e uso próprio. Sempre para que o coletivo fosse de tanto na primeira
gleba de agricultores que foram para o Canarana, lá na Copercana, ou depois no segundo processo, que não foi tão feliz assim de Terra Nova, ele sempre procurou preocupar-se com a qualidade de vida do ser humano. Tanto é que ele tira daqui, já claro, algumas pessoas de bem, com posses para trabalhar, mas foi oferecendo a elas a oportunidade, inclusive, de ascensão, de crescimento, ainda mais do que estava aqui. Se alguém vendeu aqui 100 hectares, foi para ter acesso lá e direito a 10 mil, ou talvez mais, um pouco menos, mas sempre multiplicando as condições dessas pessoas, oferecendo o intelecto pessoal dele para organizar a equipe que viesse a desenvolver o coletivo. Isso, assim, não resta, acredito que para ninguém, dúvida sobre a intenção positiva e qualificada que o pastor Norberto Schantz teve para com o ser humano. Ok, Kleber, muito obrigado pela sua contribuição para o nosso trabalho. Ok.